Olá, querido, em menos de 10 minutos eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para que você entenda a importância de viver em compromisso com Deus todos os dias da sua vida e não só nesse período de quarentena, nesse período de lockdown, nesse período de coronavírus, mas todos os dias da sua vida. De fato, nós precisamos viver em santidade todos os nossos dias e não só nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. A bem na verdade, os estudiosos têm dito em que nada mais vai voltar ao normal depois dessa pandemia. Nada mais vai voltar ao normal depois de toda essa mudança social que nós passamos. Tudo mudou. A forma de lidar mudou, a forma de você gerir empresa mudou, a forma de você se relacionar mudou. Nada mais é a mesma coisa. Todavia, a palavra de Deus continua intacta. A palavra de Deus não mudou, o Senhor não mudou, o céu continua o mesmo e os princípios que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida também continuam intactos. E uma das coisas que o Senhor deixou claro ao longo da sua palavra, a importância do seu povo viver em santidade. Nós precisamos ter em mente em que nós precisamos viver santo. A palavra de Deus deixa isso bem claro ao longo da sua palavra. Santidade sempre foi algo inegociável por Deus. Santo em hebraico, kadosh, significa separado. Separado de tudo que é profano, separado de tudo que desagrada a Deus. E quando você separa algo, você consegue diferenciar, você consegue distinguir. A título de exemplo, eu vou dar um relato de como era algumas vezes que eu olhava a minha avó separando os feijões bons dos feijões ruins. Mas quando estava todos os feijões no recipiente só, eu olhava só um tipo de feijão, eu não conseguia diferenciar nada. Mas assim que ela separava o feijão bom do feijão ruim, eu olhava quanta diferença tinha em um recipiente só. Ocorre que agora já estava separado. Trazendo para a nossa vida, é dessa forma que funciona. Assim que nós nos separamos daquilo que é profano, daquilo que desagrada a Deus, nós conseguimos diferenciar aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes, para você entender o real significado de uma palavra, você tem que ver o seu antônimo. E de fato, para você entender a plenitude do que significa algo santo, você tem que entender um pouquinho do que significa profano. Profano do grego significa ímpio, carnal. Mas se você for estudar mais profundo essa palavra, na sua raiz, na parte etimológica, você vai ver que profano é aquilo que é acessível. De fato, quando você se comporta de forma profana, você cria um acesso ao inimigo para chegar a algumas áreas da sua vida, para destruir algumas áreas da sua vida. Por isso que quando você é santo, vive em santidade, você tira os acessos que o inimigo tinha em determinadas áreas da sua vida. Talvez seja por isso que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. É como se Paulo tivesse dito, não dê acesso ao diabo, não dê acesso ao inimigo. Viva em santidade. É mais fácil ser profano do que santo. Não é à toa em que o Centro de Estudos do Cristianismo Global nos Estados Unidos falou que 66% dos jovens, ao entrarem na faculdade, largam a vida de santidade para viver de forma profana. De fato, ser profano agrada o mundo. Ocorre que quando você é profano, você agrada o mundo, mas desagrada a Deus. Mas quando você é santo, você pode até desagradar o mundo, mas você agrada ao Senhor. É uma questão de escolha. O que é profano agrada aos olhos e sacia a carne. É por isso que Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aquilo que é agradável aos olhos e sacia a carne. Sansão, da mesma forma, em Juízes capítulo 14, versículo 1, ele vê uma mulher que não era para ele ter. E depois, no versículo 3, diz, ele se agradou. Cuidado, porque muitas coisas que você pode ver, pode agradar aos seus olhos e desagradar o coração de Deus. A verdade é que aquilo que é profano dá um prazer momentâneo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 fala, ninguém seja profano como foi Esaú, que por uma refeição, coisa rápida, momentânea, vendeu o seu direito de primogenitura. Deus não tem uma refeição para você. Deus não tem uma refeição para você. Deus tem um banquete celestial te esperando. Muitas vezes nós trocamos o banquete que o Senhor tem para a nossa vida por uma mera refeição, por algo que vai dar um prazer momentâneo, por algo que vai saciar a nossa carne por alguns minutos. Mas o Senhor não tem algo que vai satisfazer por pouquíssimos minutos. Tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um prazo duradouro.
nós temos que entender que Jesus pagou um alto preço para nos livrar do pecado, mas não para não pecarmos. O que eu quero dizer com isso? Quem tem que pagar um alto preço, quem sabe um alto preço para nós não pecarmos, somos nós mesmos. O Senhor Jesus pagou um preço para nos livrar das garras do inimigo, para nos livrar das cadeias do pecado. Todavia, o preço para não pecarmos, nós que temos que pagar. Uma coisa que nós temos que entender é que santidade não é um direito. Santidade é uma exigência, é um dever que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Que Deus exigente é esse? Deixa eu te falar algo. Toda vez que Deus exige algo do homem, é para o bem do próprio homem. Se o Senhor quer que eu e você sejamos santos, vivamos em santidade, é porque só quem tem a ganhar com isso sou eu e você. Um exemplo que eu tenho disso é em Gênesis capítulo 2, o Jardim do Éden. Éden significa prazer, deleite, paraíso. E o Senhor colocou Adão e Eva lá. Adão e Eva estavam santos, estavam vivendo em santidade, estavam separados, estavam numa faixa especial de terra. De fato, eu acredito em que há lugares que só pessoas em santidade têm acesso. Eu acredito que existem alguns paraísos, alguns lugares de bênção que só pessoas em santidade têm acesso. Não é à toa que assim que eles pecaram, a palavra de Deus fala em Gênesis 3:23, que o Senhor lançou fora Adão e Eva. Não queira ser jogado fora do paraíso. Nós vivemos em um tempo onde nós somos bombardeados pela lascívia, bombardeados pela promiscuidade. Mas eu creio que uma geração tem se levantado para agradar ao Senhor, vivendo em santidade, dizendo não para o inimigo, dizendo não para o pecado e vivendo em santidade ao Senhor Jesus. Paulo entendeu isso muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que ele tinha uma corrida, ele tinha um percurso, né? Ele não vê a santidade como algo momentâneo, como algo que é só por um tempo, mas ele vê a vida dele com Deus por toda a eternidade. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala que ele completou uma carreira, né? Que ele teve uma carreira com Jesus Cristo. Então nós temos que entender em que nós não temos um contrato por tempo determinado com o Senhor. Nós não temos que viver santo só por um período de quarentena. Nós não temos que viver em santidade só por determinados momentos, só por determinados dias da semana. Todos os dias da semana, todos os dias desse ano, todos os dias da nossa vida, nós temos que viver em santidade. Eu acredito de verdade que quando nós vivemos em santidade, nós temos o bom perfume de Cristo, aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Existe o cheiro de pecado, daquilo que é profano, mas também existe o cheiro de Cristo, aquilo que expulsa o mal, aquilo que extermina, que tira o domínio do inimigo. Em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 diz: lenços e aventais eram levados de Paulo aos enfermos. Imagine a cena: lenços e aventais eram levados de Paulo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. O sentido aqui desse texto é como se os espíritos malignos saíssem, fossem expulsos, saíssem imediatamente assim que os lenços e aventais que eram levados de Paulo aos enfermos, eles saíam. De fato, quando nós temos o cheiro de Cristo, vivemos em santidade, o inimigo bate em retirada com a nossa presença, porque na verdade nós estamos com a presença do Senhor Jesus Cristo. O diabo tentou de todas as formas fazer com que Jesus negociasse a sua santidade. Por várias vezes o inimigo tentou que o Senhor Jesus largasse e não vivesse aquilo que o Senhor Deus queria. Todavia, o Senhor Jesus Cristo, todos os dias da sua vida, que o inimigo ofereceu uma proposta, o Senhor Jesus Cristo disse não. Toda vez que nós dizemos não para as propostas do inimigo, o inimigo se lembra que o Senhor Jesus também disse não para ele. Nós nos parecemos com Jesus mais quando nós dizemos não para o inimigo do que quando nós queremos nos aparecer de alguma forma de determinada situação. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele tem um compromisso conosco, mas também nós precisamos ter um compromisso com ele. Por fim, a Bíblia fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os santos. Não há condenação para quem vive em santidade. Vive em santidade porque o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Fica na paz.